Bom, na aula passada a gente viu que a propriedade resolúvel é aquela propriedade que está submetida ou a uma condição resolutiva ou a um termo. Quer dizer, a propriedade que poderá ser cancelada em razão desse evento. Ou é um evento futuro incerto, e nesse caso ele caracteriza uma condição, ou é um evento futuro certo. Agora, quando eu tenho uma resolução? Ou quais são as causas que podem levar a esse desfazimento da propriedade? Ou será uma causa anterior, portanto, já conhecida das partes, uma causa já prevista no negócio jurídico, ou será uma causa posterior ao negócio jurídico. Como assim? No primeiro caso, o próprio negócio jurídico que atribui a propriedade já informa que há a possibilidade de uma resolução. Ele já indica que o primeiro negociante poderá eventualmente cancelar essa propriedade e fazer com que a propriedade retorne para a sua origem. Você está lembrado daquela cláusula da compra e venda chamada retrovenda? Na retrovenda ou retrato, o vendedor de um bem, imóvel no caso, ele se reserva o direito de, no prazo máximo de 3 anos, comprar novamente esse bem, pagando ao agora comprador o valor atualizado, as despesas de contrato. Por isso, o próprio vendedor no negócio já prevê uma causa resolutiva. Por que resolutiva? Porque nesses 3 anos, se houver o interesse dele, vendedor, ele poderá cancelar a propriedade que foi atribuída ao comprador. Isso é cláusula de resolução contratual. Só que aí veja, o comprador desse imóvel não pode alegar como defesa que não sabia dessa possibilidade ou tentar remediar o seu prejuízo, porque de todo modo já estava previsto no contrato. Era uma cláusula expressa. Daí não há como ele buscar nenhum tipo de reparação. Ele estava sujeito a perder o bem nesse prazo de 3 anos. Até porque, vocês devem se lembrar, quando o comprador aceita esse tipo de condição, ou seja, a possibilidade de o vendedor retomar esse bem, geralmente é porque é um negócio convidativo, é um negócio financeiramente interessante. Ele, via de regra, paga um valor inferior pelo bem, né? Porque ele está também comprando o risco, assumindo essa perspectiva de vir a perder o bem no prazo de 3 anos. Então, tudo isso também, no primeiro momento, leva uma vantagem para o comprador. Daí porque, repito, ele comprando esse risco, acontecendo a retrovenda ou retrato, não há o que reclamar. Ele já estava ciente desde o princípio dessa eventualidade. Já na segunda situação, a resolução se dá por uma causa posterior à aquisição da propriedade, ou seja, por uma causa não prevista no contrato. E aí, no caso, veja só, quando acontece a resolução, isso abre caminho para que o prejudicado busque um tipo de reparação. Estão lembrados também daquela revogação da doação por ingratidão? O donatário, aquele que recebe um bem de graça, ao manifestar um comportamento gravemente ofensivo contra o doador, acaba se enquadrando numa conduta de ingratidão. É bom recordar que essas condutas que geram ingratidão não são quaisquer condutas, mas apenas aquelas taxativamente previstas. Agressão física contra o doador, atentado contra a sua vida, mesmo a mera tentativa. Pois bem, vamos supor que eu tenha feito a você uma doação. E aí, você, tendo recebido plenamente a propriedade, já que até ali não havia qualquer restrição, você então acaba alienando esse bem. Você vende o bem para um terceiro. De repente, você pratica uma conduta de ingratidão e abre para mim a oportunidade de revogar a doação que eu fiz. Veja, ao revogar a doação que eu fiz a você, aquele comprador do bem não poderia supor que houvesse essa resolução. Não poderia imaginar que você daria causa a essa resolução e, portanto, ao cancelamento da doação, correto? O que vai acontecer?
a lei preserva o interesse desse terceiro que estava de boa fé. Eu sempre destaco isso com os meus alunos em sala de aula. Em direito civil, essa figura, terceiro de boa fé, é uma figura privilegiada, especialmente protegida, porque em várias situações de concorrência com outras pessoas, o terceiro de boa fé leva a melhor. Acaba tendo a prioridade de atendimento pela lei civil. Novamente, acontece isso aqui, porque a venda feita por esse donatário que praticou ingratidão, essa venda é mantida em benefício do terceiro de boa-fé, daquele comprador que não poderia supor que aconteceria essa situação, e aí caberá ao doador, ele está sendo prejudicado, correto? Porque ele revogou a ingratidão, revogou a doação por ingratidão, mas não consegue retomar o bem porque a lei, nesse embate, nessa disputa de interesses, acaba favorecendo o comprador. Resta ao doador voltar-se contra o donatário para buscar algum tipo de reparação do seu prejuízo. Talvez não vai conseguir toda a recomposição do que ele perdeu, mas pelo menos uma parte daquilo que acabou sendo perdido, em razão dessa manutenção da venda. Então veja que nesse caso, há uma possibilidade ainda de reparação, o que é diferente de quando a causa resolutiva é anterior, já está prevista no contrato e, portanto, é antecipadamente conhecida pela outra parte. Agora eu falo com você da chamada propriedade fiduciária, uma figura extremamente importante no meio negocial, a chamada alienação fiduciária em garantia ou propriedade fiduciária é um tipo de propriedade resolúvel. Por quê? Por meio da propriedade fiduciária ou da alienação fiduciária em garantia, o devedor transfere para o credor a propriedade resolúvel de um bem infungível. Bom, vamos por partes. Propriedade resolúvel quer dizer uma propriedade temporária, uma propriedade passível de cancelamento futuro. E essa propriedade, que pode ser cancelada, e essa é a expectativa, que ela saia das mãos do credor, essa propriedade recai sobre um bem infungível. Bem infungível é um bem insubstituível, é um bem que não pode ser trocado por outro, tanto móvel quanto imóvel. Essa alienação fiduciária se aplica às duas categorias de bens, móveis e imóveis. Para os imóveis, há inclusive uma regulação em lei especial, porque tem aí todo um tratamento próprio, mas a essência da alienação fiduciária acaba sendo a mesma para móveis e imóveis. E veja só, esse credor, que portanto tem a propriedade resolúvel, tem essa propriedade como garantia do pagamento da dívida. Porque se eventualmente o devedor não quitar a sua dívida, a sua obrigação, essa propriedade que está com o credor vai se consolidar, ela vai se materializar, e aí se diz que acontece a consolidação da propriedade. O que era algo transitório, temporário, até que se esperasse a quitação da dívida, agora se vai consumar de forma definitiva, com propriedade plena para o chamado credor. E aqui, portanto, destacar com você que aparecem então três personagens, ou dois personagens de modo especial, o fiduciário e o fiduciante. Quem é o fiduciante? É o devedor. Vamos pensar numa situação concreta, a compra de um carro. Eu estou comprando um carro na modalidade de alienação fiduciária. Eu, comprador do carro, sou o devedor dessa obrigação, que é a quitação do financiamento. O banco que me empresta o valor para a aquisição do carro é o chamado fiduciário. Então, fiduciário é quem é o credor, via de regra, quem fornece o valor para a aquisição do bem infungível, e fiduciante é o devedor, o que está ali, portanto, adquirindo a dívida e se obrigando a pagá-la. O que fica para cada parte? Veja, para o banco fiduciário credor, a lei entrega a propriedade do bem,
embora resolúvel, mas é propriedade do bem, e entrega a posse indireta. É por isso, pessoal, que, por exemplo, quando se trata de alienação fiduciária de imóveis e o imóvel não é pago, se entra com reintegração de posse, porque há uma posse para o banco que emprestou o valor para comprar o imóvel. É a chamada posse indireta. Mas recordando, a posse indireta é tão posse quanto a direta. O Código Civil equipara as duas figuras, tratando-as com o mesmo valor, com a mesma importância jurídica. Pois bem, não havendo a quitação da obrigação, o banco fiduciário propõe ação de reintegração de posse. No caso dos móveis, propõe ação de busca e apreensão. Caminhando aí, o que vai acontecer então com o fiduciante? Reserva-se a ele simplesmente a posse direta. Ele tem o uso, o aproveitamento material do bem, enquanto está quitando a obrigação, enquanto está aí assumindo essa dívida para futuro pagamento integral. Ok? Bom, aprofundando agora melhor, quando vai acontecer então a resolução da propriedade, o cancelamento da propriedade? Lembrando que ela está com o banco. Ora, no momento em que houver a quitação da dívida, é um financiamento feito para aquisição de um móvel, de um automóvel, de um veículo. Quando houver a quitação desse financiamento, aí se tem a resolução da propriedade. Quer dizer, o que estava temporariamente na titularidade do banco é cancelado e vem agora para o comprador que quitou a sua dívida. Eu vou falar agora com vocês podem acompanhar no roteiro aqui do lado, dos elementos formais da alienação fiduciária em garantia. Primeiro que ela vai ser documentada, ela será materializada no instrumento público ou particular. A lei oferece as duas possibilidades, instrumento público ou particular, mas em ambas as hipóteses deve haver o cumprimento de rigorosas formalidades ou de o atendimento a elementos obrigatórios. Deve haver uma identificação das partes, é natural, né, por se tratar de um contrato, que haja a correta e completa qualificação de fiduciante e fiduciário, ou seja, de comprador e vendedor, ou daquele que está garantindo o bem, uma estimativa ou o valor exato do bem que está sendo ali negociado, uma descrição completa desse bem. Daí, quando a gente vai comprar lá um veículo, um imóvel, isso fica muito evidente, né? A necessidade de um detalhamento das características do objeto do contrato, para que não haja nenhuma confusão com outro bem, para que ele esteja ali devidamente abrangido pelo contrato em questão. Deve haver também uma indicação do pagamento e da forma do pagamento, né? Se esse pagamento será parcelado, será direto. Também o local em que isso vai se processar, a qualificação de eventuais testemunhas que vão ser ali chamadas nesse documento e o principal, para ter efeito erga omnes, efeito geral para a coletividade, o registro no cartório de títulos e documentos. Mesmo quando é de imóveis, mesmo assim, porque veja, não há ainda um registro do título de propriedade, né? O que se tem é um contrato de compra e venda, correto? Um contrato em que vai se prever a alienação fiduciária. Então isso vai ser registrado nesse cartório para que haja uma divulgação, uma publicidade desse documento. Atenção, quando se trata da aquisição de veículos, portanto, a alienação fiduciária envolvendo veículos, a lei, o Código Civil manda que se faça o registro no órgão competente para o licenciamento do veículo. Então, conforme a placa, conforme a cidade em que ele está ali circulando, né, e onde mora o seu proprietário, no caso o comprador, ali será o órgão competente para o licenciamento, portanto, desse veículo. E veja, nós sabemos, né, que quando há esse licenciamento, isso aparece no documento, no registro do veículo, né, no documento de porte do veículo, dizendo lá alienado em favor de quem, né? Portanto, já sai a indicação do fiduciário, aquele que forneceu o valor que está sendo garantido exatamente por essa
alienação fiduciária. Quando não há veículo aqui sendo negociado, a lei manda que se faça o registro no domicílio do devedor. Então, se eu estou adquirindo um outro bem que não seja carro, como sou devedor, será feito o registro dessa alienação fiduciária no meu domicílio. E aí lembrando que, havendo a quitação dessa compra, automaticamente um novo licenciamento do veículo já aparecerá no documento sem reserva, sem que haja qualquer pendência ou vinculação desse veículo como garantia de alguma dívida, tá? Daí os elementos todos serem fundamentais para essa formalização correta e completa da propriedade fiduciária de um bem, tá? E aí falar com vocês agora, como está no nosso roteiro, direitos e obrigações das partes em relação ao fiduciante. Lembrando, quem é o fiduciante? É o comprador do carro, o comprador da casa, é o devedor dessa relação, é aquele que recebe um valor do banco chamado fiduciário para a aquisição desse bem. E, portanto, aquele que, como garantia desse empréstimo, oferece o próprio bem. E aí o bem fica vinculado e passível de ser tomado caso não haja quitação da dívida. Quais são, portanto, aqui os direitos e obrigações relativos a esse fiduciante? Bom, ele tem direito a ter a posse direta desse bem. Por isso, o uso, como eu havia falado, o aproveitamento, a utilização corriqueira do bem, isso é assegurado a ele e não pode o fiduciário perturbar esse uso, porque se trata de prerrogativa legal, que ele tenha o uso regular desse bem. E ele tem direito, o fiduciante, de obter a propriedade plena desse bem com a quitação da dívida. Então, no momento em que houver o pagamento integral da obrigação, isso faz cancelar a propriedade do fiduciário, banco, e automaticamente ela será transferida para o fiduciante comprador. O fiduciante tem também direito a, uma vez estando em mora, o que é estar em mora? Estar atrasado no pagamento dessa aquisição, tem direito de evitar a busca e apreensão do bem. Como assim? A gente vai ver mais adiante que quando há o inadimplemento, o não pagamento dos valores devidos, o fiduciário pode propor uma ação de busca e apreensão, em se tratando de bem móvel, inclusive com liminar, para atender rapidamente a essa sua demanda. Para evitar que aconteça a busca e apreensão, a lei possibilita a esse devedor em mora quitar o valor total da dívida. Aí, se ele quitar o valor total da dívida, ele salva o bem da busca e apreensão, né? É importante dizer que talvez vocês encontrem em alguns textos legais que ele teria que cumprir 40% da dívida e aí ele pagaria depois, purgaria a mora pelas parcelas já vencidas, né? Há o entendimento do STJ hoje já consolidado de que não, ele vai, para ele poder eliminar, impedir a busca e apreensão, afastar, portanto, essa perda do bem, ele tem que pagar não só parcelas já vencidas, mas parcelas vincendas. Tem que haver a chamada quitação da integralidade do valor da obrigação, do valor que foi negociado naquele financiamento, naquela aquisição, tá? Ele pagando tudo, como se quitasse, né, totalmente o contrato, ele então evita a busca e apreensão daquele bem e recupera o bem ou mantém o bem consigo. Outro dado importante é que quando há uma perda desse bem para o banco, para o fiduciário fica obrigado a levar o bem a leilão. O Código Civil proíbe também expressamente que o fiduciário mantenha o bem consigo. Ele não pode ficar com o carro, ficar com a casa. Ele é obrigado a vendê-lo em leilão. Por que obrigado a vendê-lo em leilão? Porque o fiduciante, devedor, comprador, ele tem direito ao eventual saldo que for apurado nessa venda do bem no leilão. Como assim? De repente, o arrematante desse bem o arremata por um valor superior ao da dívida.
E aí, o que sobrar, o que ultrapassar o que é direito do credor, o que de fato é crédito do banco, o que ultrapassar tem que ser repassado ao devedor, repassado ao fiduciante. Então, ele, fiduciante, tem também direito a isso, né? A recuperar o saldo eventual que aparecer nesse leilão. Um dado importante, de repente, a dívida desse fiduciante cresceu tanto que nem o valor do carro cobre a obrigação, nem o bem dado em garantia é suficiente. Aí aparece uma nova obrigação para ele, a obrigação de reforçar a garantia. Então só esse bem não dá, tem que oferecer um outro bem, um fiador, uma caução, mas que se possa reforçar essa garantia ou de algum modo compensar essa dívida que não está sendo abrangida pela alienação fiduciária. Ela é maior do que o valor representado por esse bem dado em alienação, tá? E aí ele tem a oportunidade, então isso é um direito, né, de salvar o bem quando esse bem é levado a leilão, evitando, portanto, a sua perda a partir dessa busca e apreensão que foi feita pelo banco. Outra coisa, durante o financiamento, até que aconteça a quitação, a lei não permite que haja alienação do bem pelo fiduciante. O que é isso? Eu não posso passar o financiamento para frente. Eu não posso vender o que não é meu. Como é que eu vou vender um carro que não é meu? Um carro que está alienado, portanto, é de propriedade de um banco, né? O que pode acontecer, porém, com o consentimento do fiduciário, é transferir a um terceiro o direito eventual a essa aquisição. Então, eu estou passando para você, não o carro em si, porque não é meu. Eu estou passando para você o futuro direito de receber com propriedade. Quer dizer, o direito que eu tenho de lá daqui 2 anos receber esse bem, essa expectativa de receber o carro, é que eu negocio com você. E aí o direito eventual, mediante a anuência do fiduciário, poderá ser então transferido para um terceiro, tá? Seguindo o roteiro aqui, o que cabe ao fiduciário? O que cabe ao banco, né, basicamente fazer aqui? Bom, o banco que terá toda essa prerrogativa, essa garantia da alienação fiduciária, fica obrigado a fornecer ao fiduciante comprador o recurso financeiro necessário, os valores necessários para a aquisição do bem pretendido. E a gente sabe que isso envolve uma grande burocracia, uma grande exigência formal para que se possa documentar com segurança toda a aquisição desse bem, mas aí, estando tudo regular, é obrigação do banco providenciar o valor necessário. E é também obrigação do banco, uma vez levado o bem a leilão, repassar para o fiduciante o eventual saldo apurado. O que eu havia dito, no leilão, arrematou-se o bem por um valor superior ao que era dívida. Então, sobrou. O que sobrou tem que ser repassado para o fiduciante. Lembrando que não cabe aqui, né, qualquer cláusula que permita ao fiduciário ficar com esse bem, porque é obrigação do fiduciário levar o bem a leilão, vendê-lo, ou de um modo judicial ou extrajudicial no leilão, até porque sem que houvesse essa necessidade permanente de vender o bem no leilão, não haveria sempre a possibilidade do saldo, que, repito, é direito sagrado, é direito essencial do fiduciante, né, que acabou ali então perdendo o bem numa retomada dele pelo fiduciário. Bom, eu falo agora com vocês da consolidação da propriedade do fiduciário. Veja aí, como assim consolidação? Importante lembrar que o fiduciário já é proprietário, mas é um proprietário provisório, porque a propriedade que ele ostenta é resolúvel, é passivo de ser cancelada. Claro, essa é a lógica, essa é a expectativa, que uma vez havendo a quitação do financiamento, a propriedade saia do banco, portanto seja cancelada
em relação ao banco e venha para o comprador fiduciante, correto? Daí porque ela é essencialmente passiva de cancelamento. Agora, há um momento em que isso vai virar o jogo, isso vai se inverter. Ao invés de acontecer a resolução da propriedade e a propriedade vir para o comprador, é o comprador que gera a consolidação da propriedade nas mãos do banco. Como assim? Em algum momento haverá, conforme a dificuldade ou a impossibilidade de pagamento, a mora do devedor. Importante lembrar que mora não é simplesmente o não pagamento no tempo avançado, mas é também o não pagamento no lugar e na forma determinados. Se eventualmente há, por exemplo, o devedor que até respeita o prazo, mas efetua esse pagamento fora do local convencionado, ou efetua o pagamento de um modo diferente do que foi ajustado, ele também está em mora. Agora, naturalmente que a mora mais corriqueira é a mora em razão do prazo vencido. E nesse caso, então, o comprador não paga uma ou mais prestações daquela aquisição no prazo. Estando, portanto, em mora, o que vai acontecer? O credor ele poderá ajuizar uma ação de busca e apreensão para aquele bem cuja posse direta está com o fiduciante. Então, o fiduciário proporá, vamos pensar no banco, uma ação de busca e apreensão contra o fiduciante, buscando resgatar, procurando resgatar o bem que está na sua posse direta. Isso vai, inclusive, possibilitar esse fiduciário obter uma medida liminar. Quando cabe a liminar é cabível quando o juiz percebe que há claros indícios de que o requerente da liminar tem razão, de que ele está no seu direito, né? Tudo leva a crer que ele está no seu direito, e também que a resposta demorada a essa busca e apreensão pode ser tardia, ou pode ser infrutífera, pode ser inócua. De repente demora demais a fazer a busca e apreensão do bem, o devedor fiduciante desaparece, né? Enfim, acaba impedindo que o fiduciário recupere esse bem. Ok, então o que vai acontecer? Busca e apreensão, liminar, para que então se possa antecipar esse resultado, né? Havendo essa busca e apreensão com a liminar, o juiz manda citar o fiduciante. Para quê? Para que o fiduciante evite a busca e apreensão. É nesse momento que vai acontecer o que eu havia falado lá no começo da aula. O fiduciante poderá quitar a integralidade da dívida para então salvar o bem da busca e apreensão. Repito, talvez você tenha lido ou esteja aí com material em que se fale lá que tem que pagar as parcelas só vencidas, que é chamada purga da mora ou purgação da mora. Isso mudou pela jurisprudência. Até porque era também jurisprudência essa ideia, né, calcada no decreto antigo, de que se poderia pagar só a parcela vencida e continuar pagando, salvando a busca e apreensão. Não. Para que se possa, repito, evitar a busca e apreensão, é preciso pagar o total da obrigação. Claro que aí na prática acabou atrapalhando muito a vida daqueles que ocasionalmente ficaram sem recursos, não puderam pagar o seu financiamento e agora teriam que pagar tudo para salvar o bem. Acabou complicando a vida claramente dessas pessoas. Mas essa é a regra, esse é o entendimento do STJ, né? Quitar toda a obrigação para evitar a busca e apreensão. Suponhamos que não haja a quitação do que é devido. Na prática, o que mais acontece, né? Nesse caso, o juiz então vai determinar, ele vai sentenciar, porque ele vai dar um prazo para que aconteça o pagamento. Não aconteceu o pagamento, ele vai sentenciar e a sua sentença vai determinar a consolidação da propriedade nas mãos do fiduciário. Quer dizer, automaticamente não afastou aí a busca e apreensão, acontece a busca e apreensão e se consolida a propriedade que até então era pendente, era frágil, era resolúvel em favor do banco
no caso fiduciário. E se a pessoa desaparece? Se propõe a busca e apreensão, não é encontrado o carro, não se identifica a pessoa com o objeto que era da alienação fiduciária. Nesse caso, se converte em ação de depósito. Olha como agrava a situação. Porque de possuidor direto simples desse bem, o agora fiduciante em mora, o fiduciante que perdeu, na verdade, a posse irregular, porque já se consolidou a propriedade do banco, o fiduciante vira depositário. Ele vira guardião judicial daquele bem. E a gente sabe que é uma grande responsabilidade legal sobre aquele que é qualificado como depositário, né? Inclusive ele responde pelo caso fortuito e força maior, uma vez que está aí já cumprindo uma posse irregular. Vamos lembrar que nesse caso há uma posse injusta. Qual mesmo? É uma posse clandestina, violenta ou precária? É uma posse precária, né? Porque a posse precária é a que deveria ter sido devolvida para o titular, para o seu verdadeiro titular, e não foi. É o que se verifica aqui. Ao desaparecer com o bem, o antigo proprietário, o antigo possuidor, acaba incorrendo numa posse injusta pela precariedade. Logo, ele está numa posse irregular que abre caminho para aí uma grande responsabilização dele, ainda mais com esse novo dado, pelo qual o possuidor desse bem, devedor inadimplente, transforma-se em perfeito depositário. Repito, com a total responsabilidade que recai sobre o depositário em relação à preservação e à conservação integral do bem que está com ele. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.